Já tô aqui internada para fazer retirada aqui da vesícula. Agora é só esperar os médicos me chamar para poder ir para a sala de cirurgia. Já tô aqui no quarto já. Oi, pessoal, dia seguinte por aqui, já tô em casa, acabei de chegar, fiz a cirurgia ontem por volta de 8 horas da noite e recebi alta 1h30, né? No dia seguinte, hoje é uma quinta-feira, eu não consegui gravar no hospital porque eu cheguei, fiquei um pouco com mal-estar, e aí eu tava com náuseas, dormi até, né? Só dormi. E aí agora que eu cheguei em casa, né? Já tomei um banho, coloquei aqui meu pijama e agora eu vou deitar aqui um pouquinho. Mas tá tudo bem, correu tudo bem, deu tudo certo na cirurgia. Graças a Deus, tá bom? Foi a laser, a cirurgia e eu vou deixar mostrando pra vocês aqui que foram 4 furos. Mas tá tudo ok, depois eu volto falando mais com vocês. Gente, é dia seguinte por aqui, eu acabei de tomar um banho e tirar aqui as gases, né, do ponto. Aí tá bem sequinho, tá de boa, só tô sentindo desconforto aqui em cima, nesse ponto aqui de cima. Mas é normal, né, gente, porque machucou. Nesse daqui, ó. Os demais tá tranquilo, tá de boa, mas tá indo bem a recuperação. Tô mantendo aqui como fala? Fala, meu repouso certinho e vamos que vamos. Minha mãe tá ali me ajudando, meu marido tá em casa também. Todo mundo aqui me ajudando. Aqui são as pedras que foram retiradas. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui é quinta-feira, hoje é dia 29, né, do 5, e hoje fazem 9 dias, né, que eu fiz a cirurgia. E eu estou indo lá para retirar os pontos, tá bom? Tô indo lá, mas tá tudo tranquilo, tudo é certinho, graças a Deus já chegou de tirar o ponto, né? Tá um pouquinho ainda dolorido, mas é normal, né? Mas tirando isso, graças a Deus tá tudo em ordem. Então vou retirar, né? Tá bem sequinho. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, viu? Por aqui é boa noite. Hoje eu estou no meu 9º dia, né, pós-cirurgia, né? Está com 9 dias hoje. Eu mostrei pra vocês que eu ia retirar o ponto mais cedo, né? Eu retirei os pontos, graças a Deus. Tá bem saradinho, né? Que agora é só recuperação cada dia melhor, graças a Deus, né? Se Deus quiser. E eu vim aqui contar pra vocês, né? Como que foi como que eu descobri, né? Até eu chegar nesse diagnóstico aí de pedra na vesícula. Há mais ou menos um ano atrás, eu comecei, né? Eu tive uma forte dor de estômago. E era uma dor insuportável que eu precisei ir pro ponto-socorro. Chegando lá, os médicos me deram, né, remédio na veia. E para casa eu fiquei tomando os remédios que era para tratamento do estômago, né? Os, os remédios normais para dor de estômago. Enfim, melhorou. Eu não senti mais aquela dor que tava. Eu nunca tinha sentido antes dor de estômago. Aí eu pensei, nossa, provavelmente eu devo ter alguma coisa no estômago, né? Já que eu conheço pessoas mais próximas de mim que têm, né, dor de estômago. E eu pensei que eu também, né, fosse ter.
Daí, gente, passou mais ou menos uns 2 meses, não me deu mais dor de estômago, e aí foi normal, né? Vida normal. Depois, né, após uns 2 meses mais ou menos, eu tive outra dor de novo de estômago. Mas da primeira vez, eu achei que foi porque eu pensei, eu comi carne, né, no churrasco na noite anterior, deve ter pesado no estômago e deu dor de estômago, né, no dia seguinte. Mas nessa segunda vez eu não tinha comido carne, ou seja, então não foi a carne. Fui pro pronto-socorro de novo e lá fui tratada novamente como dor de estômago porque doía muito o estômago. E aqueles remédios que me receitaram para mim poder tomar naquela primeira vez que eu fui no pronto-socorro não resolveu nada. Eu tinha tomado e não tinha resolvido nada. E aí, novamente, eles me passaram o remédio na veia, mandou eu tomar os remédios tudo de novo. Passou ali, né? Tomei os remédios certinho e beleza. Aí passava um mês, 2 meses, 2 meses e meio, de novo, ou seja, até eu descobrir essas pedras na vesícula, foram mais ou menos 6 crises que eu tive que parar no pronto-socorro. E aí, então, eu precisei, né, passar por consulta e relatar, né, que eu tava com dor de estômago, que eu queria poder fazer aquele exame, né, endoscopia. Nisso, eu passei com o médico e aí eu pedi para ele me passou esse exame mais aquela ultrassom abdominal. E na hora eu pensei, nossa, esse médico é louco, eu queria só uma endoscopia, né? E ele me passou a ultrassom abdominal. Mas eu vou fazer, vai. Meio que assim, né? Achando que seria em vão, que meu problema era ali no estômago. E eu marquei com 2 dias de diferença de um exame para o outro. Primeiro eu fiz a ultrassom abdominal, né? E depois eu fiz o exame de endoscopia. E para minha surpresa, na hora quando eu fiz a ultrassom, o médico já falou: Nossa, é caso de cirurgia. Aí eu já me assustei, assim. Eu falei: Por quê? Ele falou: Sua vesícula tá cheia de pedra. Aí ele me explicou, né? Eu falei: Nossa, não acredito. E essa dor que eu sinto no estômago? Ele falou assim: sim, um dos, né, dos sintomas, né? Das dores que causa é a dor de estômago. Então, provavelmente você não vai ter nada no estômago, mas como você já tem o exame marcado, faz tudo certinho. Eu falei, tá bom. E aí, gente, eu fiz o exame, né? Do endoscopia e não deu nada. Então, ou seja, durante um ano eu tive 6 crises, né, de dor no estômago, mas era uma dor sem refluxo, era uma dor sem azia, era somente aquela dor bem no estômago. Me doía muito ao ponto de ser assim, de chegar a ser insuportável no sentido assim. Não era uma dorzinha que eu aguentava ficar em casa. Eu já ficava logo estressada, né? Porque a gente com dor, né? Ninguém merece. Mas eu já queria logo me livrar daquela dor. E doía muito, né? O estômago, em si o estômago. E aí, gente, passei no médico, procurei especialista, né? Para retirar a vesícula, né, da cirurgia. E na hora que ele viu os exames, ele falou: vamos marcar a cirurgia, porque é perigoso, né? Uma das pedras, né? É escapar da vesícula, enfim, né? Tem que retirar. Aí, gente, eu marquei, né? Eu fiz a cirurgia no dia 21/5 e era para mim estar lá no hospital 11 horas da manhã. Eu cheguei mais ou menos umas 10 horas. Aí eu internei e eu fui, né? A cirurgia só foi feita depois das 8 horas da noite. Aí eu fiquei um tempão lá, esperando, ansiosa para poder chegar, porque sim, gente, eu sou medrosa, eu tava morrendo de medo, mas, né, tinha que fazer, então vamos fazer. E demorava, eu dormia, acordava, e minha mãe foi comigo, e meu marido ficou em casa com os meninos, com as crianças, né? Teve que ficar em casa. E aí, como ele é acostumado, aí ele ficou pra minha mãe poder ir, né? Porque minha mãe nunca dormiu sozinha com os meninos. Aí minha mãe preferiu ir. Então foi, a gente combinou assim. Aí, enfim, gente, a cirurgia, né? Você leva anestesia geral.
Eu fiquei com medo, mas foi uma cirurgia simples, rápida. E quando penso que não, eu já acordei 11h30 da noite. Eu já acordei já sem dores, assim, no caso. Não que eu tava sentindo dor, né? Eu não tava sentindo dor. Porque, como eu já relatei aqui no canal, eu venho fazendo reeducação alimentar desde janeiro. Então, desde janeiro até agora, eu não tive nenhuma crise de dores. Porque a alimentação, ela ajudou, né? Ajudou porque eu não tava comendo coisas gordurosas, nem com excesso. Então, ajudou com que eu não tivesse essas crises, né, que eu tava tendo. Então, eu acordei assim, não tava me sentindo tonta, tava me sentindo normal depois da cirurgia, né? Aí, muito sonolenta, né? Porque eu só tinha levado aquela anestesia da hack, né? E foi a primeira vez que eu tive que precisei tomar, né, anestesia geral. Mas eu tava com medo, sabe? Mas foi tranquila, graças a Deus foi de boa. Aí, 11h30 eu já acordei, né? A enfermeira me acordou, eu fui pro quarto e eu tava me sentindo com um pouco de tontura, mas era bem fraquinha a tontura, mas era porque ali naquele momento eu acho que fazia umas 28 horas que eu tinha comido, né? Então era muito tempo sem comer, por isso que eu acho que também era tontura. Porque logo depois do tempo que eu fiz a cirurgia, aí veio, né, a dieta, né, que chama, e eu acho que foi por volta de 3 horas da manhã. Eu comia, esperou um pouco, depois eu consegui ir ao banheiro normal, tava me sentindo um pouco só de tontura, mas fui, levantei com a ajuda da enfermeira, foi tranquilo. É claro que a gente fica com incômodo, né? Porque, querendo ou não, né? É uma cirurgia. E depois, umas 7 horas também, eu tava com a leve tontura, mas aí eu tomei o café da manhã e pronto, eu não senti mais tontura daí. Aí veio o almoço certinho, não senti mais tontura. E, gente, eu sentia um pouco desconfortável, mas não cheguei a sentir dores, não cheguei a ter gases, porque a maioria dos relatos falam que dá muito gases, né? De pós-cirúrgico, né? Eu não tive, eu só senti uma sensação de vazio, né? Perto do ponto aqui de cima, que foram, eu levei no total 8 pontos. Foi três aqui em cima, três no umbigo e um de cada lado aqui. Então eu sentia um pouco desconfortável, mais ou menos aqui, ó, nessa região. Mas acho que foi o quê? Uns 2, 3 dias. Essa sensação também passou, melhorou. E estamos aí, né? Graças a Deus. Foi tranquilo, né? Meu esposo tá em casa, ele pegou férias esses dias por causa dos gêmeos, né? Ele vai ficar aqui em casa 20 dias, mas o médico hoje, quando eu fui retirar os pontos, ele falou que eu não posso pegar peso durante mais ou menos 30 dias. Então eu vou respeitar, né, gente? Porque, querendo ou não, é saúde, a gente tem que ver. Então, assim, eles querem vir pro meu colo, né? Então, meu marido coloca ele sentado, depois, né, eu sento no sofá, ele senta no meu colo, porque eu não posso levantar eles do chão, entendeu? E exercício físico, né, caminhada, essas coisas, só depois de 30 dias. E agora eu vou ter retorno com ele, né, que ele vai ver depois os pontos, ele falou pra mim com 60 dias. Mas, nos primeiros 15 dias é repouso, não pode pegar peso nem nada. Então, hoje fazem 9 dias, então tá tranquilo, graças a Deus. Tá, assim, melhor do que eu achava que fosse, né? Graças a Deus. Então é isso, gente. Eu relatei pra vocês como que foi, né? Como que eu descobri e como que tá sendo aqui meu pós-cirúrgico, mas graças a Deus tá tranquilo. Eu peço aí a compreensão de todas vocês, né? Se vocês perceberem aí algum sumiço de vídeo, né, no canal, porque eu vou respeitar agora. Tem 9, falta aí 6 dias pra mim começar a fazer alguma coisinha. Então, eu acredito que uma semana aí eu fique de repouso, depois eu volto aos poucos, mas eu vou notificando vocês, tá bom? Eu quero agradecer, né? Você que chegou até aqui assistindo. Muito obrigada, tá bom? E, gente,
até o próximo vídeo, tá? Eu vou finalizando por aqui, eu vou deixar alguns takes, né? Deixei alguns takes para vocês verem. E daqui a pouco a dona de casa aqui vai estar na ativa, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Por cada um de vocês. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e até o próximo vídeo, viu? Tchau, pessoal. Beijo. Ficam todos com Deus. Tchau.